Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Farol Nacional. E hoje vou bater um papo interessante, para variar, né? Com a treinadora física e comportamental Leilani de Paula, que já está linkada no nosso programa. Leilani, muitíssimo bem-vinda, amiga. Olá, Roberto, tudo bem? Tudo bem. Bom, hoje o assunto não é propriamente atividade física, passa pela atividade física, mas eu queria um olhar sempre inteligente que você joga sobre os temas que eu proponho aqui. Semana passada, o jornalista Fernando Gabeira, aliás, um tempo atrás ele completou 80 anos e tal, e às vezes ele é protagonista de algumas contendas, principalmente na esfera política, né? Mas dessa vez ele fez uma reflexão a respeito de algo que lá na frente eu vou relacionar com outro assunto, mas por enquanto é assim. Ele disse, olha, a gente fica olhando a internet, fica olhando Instagram, fica olhando essas coisas, as pessoas parecem que estão dando ordens entre aspas, né? Para pessoas idosas, para pessoas maduras, que elas devem fazer isso, que devem fazer assado, que devem fazer exercício, que devem regular a alimentação, que devem tomar sol, bom, enfim. Ele listou uma porção de meio que sugestões que ficam à disposição da gente pela internet, e ele olhou bem para a câmera assim e falou, Leilani, acontece que é exigir demais de uma pessoa madura fazer tudo isso que eles dizem que nós temos que fazer. A gente chega numa idade que a gente quer leveza, então eu queria falar com você hoje sobre leveza e sobre essa imposição de atividades que muitas vezes, sem querer, são distribuídas às pessoas mais maduras. Realmente, mas eu sempre falo que o fardo não tem que ser pesado. Ele tem que ser um fardo leve para que você possa carregar ao longo da vida. Porque, na verdade, a gente acumula muita coisa que não é para a gente carregar, né? A gente é um acumulador de lixo. É literalmente isso. A gente vai acumulando coisas que falam, mas pra que é isso? Eu costumo falar isso pro meu pai. Pai, por que você tá guardando isso aqui? Ah, é porque um dia eu posso precisar. Mas não tem lógica você guardar esse negócio. Um dia, esse dia quando? Daqui quantos mil anos? Então a gente tem uma necessidade, às vezes, de guardar coisas, segurar coisas que não nos pertencem. E é exatamente quando a gente tem que fazer o que é preciso ser feito, a gente tá assim exausto. Ai, mas eu tenho que fazer tudo isso? Ai, mas eu já tô cansada. Ai, mais isso. Na verdade, não é mais isso. É o que você deveria estar carregando. É a única coisa que você deveria estar fazendo e não está fazendo. Só que você tá carregando tantas coisas desnecessárias ao longo de uma vida que a hora que você precisa realmente tomar uma decisão ou carregar o seu fardo, você não tem espaço para ele. Então eu vejo que é muito isso, sabe? O que a gente vem acumulando ao longo da vida de lixo, de coisas desnecessárias. E daí isso vai exaurindo a tua bateria vital, a sua energia, a sua disposição. E daí você fala assim, nossa, tô cansado, tô exausto, nossa, mais isso para eu carregar. Na verdade, é a única coisa que você deveria estar fazendo nesse exato momento, que é carregar só aquilo que te pertence, aquilo que vai te trazer mais vitalidade, mais saúde, mais leveza. Então a gente tem que aprender a deixar ir muitas coisas que estão aí desnecessárias. Então, Acumuladores de lixo. pois é, mas por outro lado, agora eu vou falar bem de uma maneira filosófica aqui, né? Muitos de nós têm um perfil de, por exemplo, você se colocar sempre à disposição, né? Meio que dentro disso que você está falando. À disposição dos outros, à disposição de um filho, à disposição de um amigo, à disposição de um colega de trabalho. E nessa de você ficar à disposição das pessoas, que normalmente quem fica muito à disposição não encontra muitas pessoas disponíveis a ajudar, quando pede ajuda, né? Isso é uma raridade, mas ficar à disposição de alguém próximo é você também ceifar uma liberdade que você deveria estar aproveitando. Sim, mas isso também tem uma ferida emocional, viu, Roberto? É uma necessidade de ser visto. Ele não foi visto na infância. A gente é uma criança que não foi visto pelos pais. Então, ele tem uma grande necessidade de ser um agradador profissional ou uma salvadora.
de querer salvar sempre alguém. Sempre que as pessoas possam contar com ela, que ela é a solucionadora de todos os problemas, a heroína, aquela que necessária. Viu como eu sou necessária? Viu como você precisa de mim? Porque, na verdade, ela precisa dessa validação, porque ela não foi validada na infância. Então, essas pessoas ultra disponíveis numa relação, essas pessoas que não sabem dizer não, essas pessoas que são super boazinhas, na verdade, elas carregam grandes feridas emocionais. Porque a gente não tem que provar a nossa utilidade, né? Aquela coisa assim, eu preciso ser útil para ser amada. Então, na verdade, a gente tem que se bastar. As pessoas têm que gostar da gente pelo que a gente é, não pelo que a gente faz. Então, a hora que você se coloca limites, estabelece barreiras, diz não, você vai ver muitas pessoas se afastando. Enquanto você é útil, você está sendo requisitada, você está sendo amada e você está na lista das top 5. Começa a dizer não. Começa a parar de ser agradadora e salvadora. Daí você realmente vai ver quem realmente é teu amigo e quem realmente se preocupa com você. Vai dar um cri. Na verdade é isso que acontece, né, Lirani? Exatamente. Pois é. Ninguém não vai é? se colocar à disposição. Mas e o medo da gente testar isso? Vai o medão da gente de sentir rejeitado, abandonado, porque é justamente essas feridas que a gente tem que curar ao longo da vida. E a gente tem medo de olhar para isso, né? E tudo isso está vinculado à nossa infância. Foi no momento ali de estabelecer essas relações com pai, mãe, irmãos, amigos, família. Foi ali que a gente se sentiu assim, numa necessidade do seu cérebro sobreviver. A gente foi se adaptando, sendo esse agradador profissional, essa pessoa boazinha, essa pessoa extremamente prestativa. Dentro dessa linha, então, voltando aqui, disse o Fernando Gabeira, como a gente pode, principalmente as pessoas que têm hábito de ficar rolando a tela do celular para tentar encontrar algumas sugestões de vida, né? Hoje tem sugestão para tudo, né? Tem sugestão religiosa, tem sugestão para 60 a mais, para 50 a mais. Só não tem muita sugestão para jovens, assim, que eles encontram os próprios caminhos, né? Como a gente pode identificar aquilo que realmente possa nos preencher e não cairmos nas ciladas dos falsos profetas da internet? Pois é, né? A gente tem que ter muito discernimento mesmo do que é do que é a palavra de Deus, que é o que dá norte. A nossa bússola interna tem que estar alinhada ao Criador e não aos criadores de conteúdo. Eu sempre falo isso. Muita asneira na internet. Lifestyle totalmente positivo, fake. Tem aquela família perfeita doriana que, na verdade, é tudo mascarado mesmo. A gente sabe que a realidade não é aquela. E a gente cai no laço do inimigo que tenta comparar a nossa vida à vida dos outros, né? Então a gente sempre acha que a nossa vida tá horrível, né? Quem sou eu? Não tô viajando, não tô fazendo nada, minha relação não é tão bonita, meu marido não manda flores, aquela mulher tá melhor que eu, e assim vai, né? Os filhos dela parecem perfeitos, falam 5 idiomas, viajam tudo. Então, assim, a gente tem aquela péssima mania de comparar a nossa vida com a vida de alguém. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse lugar. E tomar muito cuidado com os conteúdos fake mesmo, os conteúdos que não têm embasamento nem científico e muito menos bíblico. A gente fala isso, o norte nosso alinhamento com essa bússola interna com a palavra de Deus que nos dá o norte para a nossa vida. Então é essa maneira que eu vivo a minha vida. Eu sempre tenho discernimento e sabedoria. E isso não está nas redes sociais, né? Mas não é, mas é uma ceva muito bem feita, né? A internet, porque você vê, principalmente agora com inteligência artificial, né? Você vê, parece que eles falam ou eles mostram aquilo que a gente gostaria de ver ou ouvir, né, Lirani? Fora as fotos, eu estava falando com minha amiga ontem que uma outra amiga fez ela exatamente abraçando o Neymar e o marido dela. E eu falei, isso daqui é verdade? Ela falou, não, é na minha casa, ó, dá uma olhada, tá o sofá da minha casa. Ela que fez e me mandou. Eu falei, gente, isso daqui tá muito real. Né? Tá muito real. Parece que ela recebeu o Neymar para tomar um café na casa dela. Então, olha como isso é perigoso na mão de gente errada.
Então eu falo, gente, tá difícil hoje você identificar mesmo através dessas imagens, através de fotos. Então tá perigoso. É uma arma na mão de gente errada. E a gente tem que estar cada vez tomando muito mais cuidado e nos blindando em relação aos nossos filhos. Né? Eu vejo muito o perigo na mão de uma criança. Se nós adultos estamos nos confundindo muitas vezes com essas situações, imagina uma criança, né? A Exatamente. ingenuidade de uma criança. Então, é sério, é muito perigoso, sim. A gente tem que tomar todas as precauções. E eu evito ao máximo, Roberto, deixar o meu filho envolvido com rede social. Aquilo que eu volto a falar aqui no nosso programa, não tem Instagram, Facebook na mão do meu filho. Ele ainda é uma criança de 11 anos. Eu ainda estou preservando a saúde mental dele. O quanto eu puder postergar isso, essa exposição, melhor para ele, mais saudável, que mais regulação emocional ele vai ter, mais repertório para lidar com isso, né, cognitivo lá na frente. Então, quanto mais eu retardar esse vício na mão dele, melhor. Então, por enquanto, a gente deixa ali, ele está se entretendo com os vídeos e os memes da Copa, as piadinhas de jogador, ótimo, eu fico sempre de olho ali. Um joguinho no celular, o outro, mas com horário restrito. Mas deixar a mídia social na mão de uma criança, eu falo que isso é um crime acontecendo dentro de casa. Minha cara, o que eu percebo é que cada vez é mais comum, né, pessoas sentarem e ficarem ainda manuseando, né, o celular. Isso é muito comum. Você chega a comparar, por exemplo, a visualização na internet, nesses posts, como quase que um vício, Leilani? Sim, é um vício. Rolar o dedo no feed, você vai alimentando a sua dopamina, né? O sistema de recompensas rápida do cérebro. E é viciante. E eu evito ao máximo pegar mesmo. Eu tenho que produzir conteúdo e eu não estou dando conta de administrar a minha vida pessoal, a minha vida profissional, pessoal, mãe, casa e ainda ficar postando vídeo. Se eu ficar sentada e só deslizando meu dedo no feed, ali passa de meia hora facilmente. Então eu evito ao máximo a entrar nesse loop, porque se entrar nesse looping aí da dopamina barata, eu já deixei de ler um livro, um capítulo importante, eu já deixei de fazer algo espiritual, eu já deixei de pedalar meia hora da minha bike que está aqui na frente da televisão, é só sentar e pedalar. Então, já deixei de organizar alguma coisa dentro de casa, ou realmente de sentar com meu filho e assistir algum programa mais interessante. Então, são coisas, Roberto, que essas coisas estão roubando o nosso tempo. Ou ler. Hoje em dia é cada vez mais raro, né? Você vê uma pessoa com um livro na mão, né, Leilani? E é uma coisa que eu faço. E onde eu faço isso? Tomando sol. Porque são duas coisas que eu preciso fazer: ler e vitamina D. Então, sol é uma coisa, piscina é uma coisa que eu vou no inverno. E eu levo o livro, eu não levo o celular. E ali eu fico no meu momento mesmo terapêutico. E ali eu ando descalço na grama, ali eu tomo meu sol. No inverno, o ano inteiro eu faço isso, mas principalmente no inverno. Essa semana que choveu, eu senti muita falta. Porque ou eu vou para a minha área de piscina ou aqui no meu quintal mesmo, que eu fique ali sentada no sol. Mas é um momento que eu também pego um livro para ler. Que seja um capítulo, que seja 15 minutos de leitura, não importa. Mas é um compromisso que eu faço comigo, com o meu cérebro, e para aquele momento seja terapêutico também. Uhum. Ou seja, você determina, pelo que você está me falando, você costuma encaixotar os seus compromissos pessoais, profissionais e sociais. Isso fica bem definido para vocês? Muito claro para mim, desde o momento que eu acordo. E se torna um hábito, né, Roberto? E se eu deixo de fazer, tá faltando alguma coisa. Mas eu tento encaixar, eu tento ter um dia feliz. O que é um dia feliz para mim? É um dia organizado. Eu consegui dar conta das coisas de casa, eu consegui cuidar do meu filho, eu consegui trabalhar, eu consegui cuidar da minha vida espiritual, eu consegui me exercitar. Então, meu saldo foi positivo. Não estou em débito. Isso me faz feliz. Então, assim, são vários pontos que eu vou somando ao longo do meu dia e depois, quando eu vou botar a cabeça para dormir, eu faço uma revisão do meu dia. Como é que foi o meu dia? É muito importante a gente fazer essa revisão, né?
Porque uma vida que não é revisada não vale a pena ser vivida. E como você faz isso? A hora que você deita o seu corpo na cama, relaxa, você faz uma revisão. Desde o momento que você acordou, como é que foi? Como que você tratou as pessoas que você ama? Como foi a relação com essas pessoas? O que poderia ter sido melhor? Então, é uma revisão dos seus hábitos, dos seus comportamentos, dos seus compromissos, o que poderia ter sido diferente, como eu posso fazer melhor amanhã. Todo dia, se você fizer esse exercício mental, você melhora muito a tua vida, tua saúde mesmo, física, mental, espiritual. E você tem esse compromisso, né, diário de você fazer uma autoavaliação e reflexão dos seus comportamentos, daquilo que você, de repente, não deveria tá carregando, né, esse peso que tá te fazendo mal também, ou tá ocupando demais a sua energia, drenando demais e não tá sobrando tempo para você cuidar das coisas importantes. Então daí você começa a refletir, porque muitas vezes a gente não para revisar a vida e passa uma vida, um ano, aí você olha para o ano, pô, não fiz nada, só trabalhei, só não tive tempo para fazer academia, não viajei, não visitei ninguém, meus amigos não me viram, não tive vida social. Então, isso é o quê? Não é viver, é sobreviver, né? Mas demanda muita organização pessoal para isso. Por isso que eu falo, oriento sempre fazer uma revisão. Quando você deitar, colocar a cabeça no travesseiro, faça uma revisão do seu dia. Faça disso um hábito diário. Porque essa história de você ficar encaixando coisas no seu dia a dia também, aumentar, ou, digamos assim, diminuindo suas horas de sono, diminuindo suas horas de lazer para você ser mais produtivo, porque ser produtivo não é necessariamente apenas trabalhar, né, Leilani? Ser produtivo é você fazer coisas que também te deem prazer, que te deem rendimento, que te deem autoestima, que melhora a sua autoestima também. Então, uma série de componentes, né? Sim, eu falo que tem que ser coisas que possam se germinar, são sementes. O que é produção? Tem que ser algo que eu possa germinar, dar frutos ali e eu ver que aquilo ali não foi simplesmente uma hora desperdiçada do meu dia. Aquilo tem que dar algum fruto. Então eu fico feliz quando eu planto sementes, em qualquer área, em qualquer situação. Estou plantando sementes ali. Quando eu tenho uma conversa muito sincera com meu filho e não entrar no automático, quando eu ouço, quando eu instruo para a vida, quando eu dou bons exemplos, quando tem esse tempo, né, de observar uma necessidade dele, quando eu posso aprender um conteúdo diferente, algo novo, quando eu conheço uma pessoa nova na minha vida, quando eu posso ajudar uma pessoa que realmente precisa de mim, tudo isso eu fico muito feliz. Isso me libera uma dopamina natural incrível. Então eu sou uma pessoa, um ser humano que precisa estar em constante evolução. Eu tenho medo de estagnação. E eu acho que todos nós deveríamos ter esse medo, porque isso atrofia o cérebro, isso envelhece. Isso aí atrofia a gente, né? Corpo, mente. Então, quando a gente perde esse tesão pela vida, a gente morre. E tem muita gente morta por aí. Eu detesto isso, é sentir que não tem vitalidade, que não tem brilho no olho, que não tem sangue correndo nas veias. Essa situação me deixa em pânico. Então, eu sempre fui uma mulher à frente. Eu sempre busquei estar com a mentalidade jovem e um espírito muito disposto. Porque eu quero viver. Mas aí nós estamos falando do Gabeira, né? Vamos voltar aí, o Gabeira que falou que muitas vezes nos colocam determinadas metas aí, que a pessoa não quer também atingir tantas metas daquilo, mas também aí vem o negócio, né, Leilani? Viver para jogar dominó e voltar para casa, almoçar, jantar, assistir novela também, eu acho pouco produtivo, né? Já morreu, joga a terra. É isso que você falou, Tá morto. Tá morto já. Porque não é idade, Roberto, não é. E outra, exatamente. Você pode ser uma pessoa disposta. Eu conheço muitas pessoas aí com 60, 70, 80. Eu conheço pessoas de 94 anos extremamente disposto, lúcido. E eu admiro demais. Eu falo, meu Deus, que vitalidade é essa? Tipo, a pessoa não quer morrer. Ela não quer se aposentar, ela não quer se sentir inútil. É muito uma condição mesmo daquilo que das suas crenças. O que é para você envelhecer? É sentar num sofá e assistir novela? É isso? Você já tá com o corpo cansado, é verdade isso? Então não, tem pessoa muito mais disposta que os jovens de hoje em dia, né? Tem jovem aí que não consegue sair da cama vai pro sofá e não consegue fazer exercício. Então é muito mais das suas crenças mesmo.
É uma questão daquilo que você pensa, daquilo que você come, daquilo que você faz, daquilo que você fala. É uma junção de comportamentos aí. Mas eu percebo que tem pessoas que têm preguiça de viver. Preguiça, tenho preguiça. Preguiça de começar de novo, preguiça de conhecer algo novo. Tem gente que fala assim, ó, eu não quero mais conhecer ninguém. A minha cota de gente já tá bom demais. Já conheci quem eu tinha que conhecer. Eu conheço gente que fala isso. Eu não preciso conhecer mais ninguém. Eu falo, gente, eu gosto tanto de conhecer pessoas novas, trocar experiência, ouvir, aprender com elas. Então, tem gente que tem essa preguiça, né, de novidade. Então, eu acho que é isso, é você estar disposto ao novo. Mas quando você pega um aluno, você já é veterana nessa questão de ser instrutora física, né? Você bate o olho, você já sabe mais ou menos, você saca como é que é o perfil daquele aluno, até onde ele vai chegar, se é que ele vai chegar e tal. Passa a ser um desafio para você, né? Senão vira uma rotina, aí você não dá nem bola, né? Eu gosto muito de desafios. E eu falo que eu sou a última que abandona um aluno. Eu não desisto dele. Ele desiste de mim ou ele desiste dele mesmo, mas eu nunca desisto dele, porque eu sempre sei o que ele pode mais. E eu mostro isso para ele. Eu falo, olha, você pode mais. Porque o aluno cheio de dor, ai, não consigo, ai, tenho medo, ai, não posso, ai, não gosto. Você vai fazer. Então eu tenho que mostrar para o cérebro dele que ele está sendo conduzido por uma profissional e ele pode confiar em mim. Mas é um desafio constante. Mas eu gosto de desafio. Eu gosto de treinar pessoas que não gostam de se exercitar. Porque é justamente para essa pessoa que eu sou útil. Porque quem gosta de treinar precisa de mim. Agora, aquela pessoa que tem dificuldade de manter hábitos, mudar comportamento, aquela pessoa que não se convence de que exercício é bom nunca na vida, é essa pessoa que eu vou mudar a vida dela. Aquele 1% ali, a minha teimosia com a teimosia dela, aquele cabo de guerra no início, uma hora eu venço. Então, e eu venço não é na dor, eu venço no amor. Ela acaba gostando tanto de fazer algo por ela ali, que um dia a gente se torna ali grandes amigos, grandes amigas, e a gente tem uma gratidão enorme, porque a gente fala, lembra quando você não conseguia fazer isso? Lembra quando você não gostava daquilo? E aquilo passa a ser passado, né? Então a gente consegue transformar muitas vidas assim. E eu falo que essa é a minha missão. E você percebe reconhecimento quando você atinge alguma meta dentro dessa caminhada? De aluno, né? muito, né? muito. Eu me lembro uma vez, Roberto, que eu estava dando aula na única academia de Iracemápolis, né? Cidade de 15 mil habitantes. Hoje acho que tem um pouquinho mais. Era a única academia. Eu estava dando aula de natação, ela me procurou, era uma turma de natação. E ela falou, olha, eu morro de medo de nadar. E eu tenho uma chácara. E a maior frustração da minha vida é não entrar na minha piscina. Todos se divertem, menos eu. Eu só quero aprender a nadar, eu tenho vergonha, eu tenho medo. Eu falei, confia em mim? Eu falei, confio. Então vem comigo. Daí ali fui bem do básico. Eu não sou uma professora de natação para olímpicos, aí, pessoas esportistas. Não, eu sou o básico. Não vai morrer afogada, entendeu? Eu sei ensinar os 4 estilos, eu sei ensinar a respirar debaixo d'água, fora d'água ali, vamos embora. Então vem comigo, né? Você vai aprender. Daí ensinei com toda a calma, e vamos lá, vamos brincando com isso, vamos quebrando toda essa couraça do medo que está no corpo, né? E descobrir que momento, de repente, ela teve esse pânico de água, e ali a gente vai quebrando tudo isso. Ao momento que eu ensinei ela a mergulhar da borda e afundar e sair do outro lado. A hora que ela fez esse movimento, eu não esqueço até hoje isso. Ela mergulhou, ela levantou do outro lado na borda, assim, ela com aquela cara assim, tipo assim, eu não acredito, né? Eu não acredito que eu consegui fazer isso. Ela saiu pelas escadas, ela me abraçou chorando e foi embora. Ela falou, muito obrigada. Agora eu vou nadar na minha piscina. Olha. Nunca mais voltou. Ela me deixou um presente na recepção, uma toalha maravilhosa, que eu tenho guardado até hoje, toda desbotada, de praia. E ela falou, você realizou meu sonho. E aquilo não tem preço. Não tem preço isso. Entende? Eu não ensinei nada perfeito, não é uma nadadora
profissional, não é nada disso, mas eu resolvi o medo dela, o pânico dela, e hoje ela mergulha na piscina da chácara dela. Então Bacana. é isso que faz eu, há 30 anos, ser a profissional que eu sou. É poder mudar vidas. Outra, precisava aprender a dançar valsa pro casamento. Todo final da minha aula, a gente dançava valsa um pouquinho para ela aprender. Até que ela casou, filmou, mandou para mim. Olha aqui, graças a você eu dancei valsa com meu marido. Tem preço isso? Não. Entende? Então são coisas que você não está disposta a ouvir a história daquela pessoa dentro de uma sala de aula de 20, 30 alunos, se você não se conecta com as pessoas, se você não conhece as dores, se você não tem um tempo fora de sala de aula, você não conhece o teu aluno. Então eu sempre fui essa profissional, que eu fui além do corpo, além do movimento apenas. Eu quis saber muito mais daquele ser humano, o que ele pensa, o que ele precisa, quais são os medos, quais são os seus sonhos. E ali eu realizei muitas coisas. Essas duas histórias são as mais recentes aqui, mas se eu buscar, eu tenho uma vida aí de 30 anos contando muitas experiências. Bacana, isso é muito bacana, né? Ainda bem que você não ensinou o estilo martelo, né, Leilani? Porque o estilo martelo na natação é fogo, né? Cai na água e afunda, vou te contar. Afunda. Mas é muito bacana que você vê que a pessoa acreditou em você, né? Isso é muito raro também, né? Hoje em dia as pessoas não se permitem acreditar mais nos outros, né? Tem essa. É verdade, mas isso eu já ouvi de muitos alunos, que eu sou uma pessoa que dá vontade de confiar e acreditar. Exatamente. Então isso é uma questão mais energética também. As pessoas me contam coisas que não contariam para psicólogos, as pessoas me abrem a vida para mim. E eu não pergunto nada, simplesmente a minha presença faz com que elas tenham vontade de contar e confidenciar coisas. Foi por isso também que eu fui ser terapeuta, porque eu vi a necessidade de ajudar as pessoas, porque de uma certa forma eu percebi que eu já dou espaço e elas se abrem. Eu falei, eu preciso aperfeiçoar isso, porque isso é um chamado também. Porque é muito difícil você conseguir ouvir pessoas de uma forma tão natural e espontânea, sem que elas sejam pressionadas. Então, eu percebi que eu tenho um pouco desse dom e eu fui me especializar também nessa neuroterapia para que eu pudesse ajudar as pessoas a curar essas dores, esses traumas, através da neurobiologia do trauma, porque existem muitas feridas aí que estão impedindo a pessoa de performar, impedindo a pessoa de realizar e de lidar com seus próprios medos e ansiedades. Então, foi uma decisão que eu tomei baseada em todas essas minhas experiências de vida. Porque o corpo eu domino, o movimento eu domino, mas eles me buscavam além do corpo. Eles buscavam compreensões que eu falei, agora eu preciso olhar mais para dentro, entender mais da mente, entender mais de comportamento, porque eles estão precisando de mim, além do movimento. E foi esse o chamado que eu senti e que eu fui buscar dentro da neurociência, né, Roberto? Dentro da psicanálise, para que eu pudesse trazer ferramentas que pudessem realmente ajudá-los a sair de um trauma, a sair de uma depressão, que não é só o movimento que vai curar. Eu preciso trazer o como através da consciência, que é o primeiro passo, mas também através de uma reprogramação mental. Eu vou dizer uma coisa para você, a gente fala muito do poder da fala, né? Mas eu acho que às vezes o poder da escuta é mais importante, né? Em algumas situações, né, Leilani? A escutatória é extremamente importante, porque é o primeiro passo, a pessoa tem que confiar em você. E a gente tem que saber ouvir, a gente tem muita pressa de responder. E nós temos uma incapacidade de ouvir o outro, né? A gente já vai julgando, já vai se precipitando, vai se defendendo, vai sendo reativo. E às vezes a pessoa ela só precisa da nossa escutatória. Só escuta, não fala nada. Isso é uma coisa que me irrita. Às vezes você está contando um caso, você está concatenando algum raciocínio, aí a pessoa quer achar que você vai falar determinada coisa e aí acaba te interrompendo e fala um negócio que não tem nada a ver, né? Mas são outros tempos, né? A pressa da vida moderna, de você pôr no vezes 2 lá no WhatsApp também para você ouvir as mensagens, né? Então você quer fazer isso ao vivo. Tá? Olha, se tem coisa que me deixa irritado, é isso aí. A pessoa não deixa você terminar de falar uma frase. É terrível isso aí. Bom, isso é o mal do século.
Falamos aqui sobre o Fernando Gabeira e principalmente sobre essa pressão que acaba acontecendo com muita gente de ter que fazer isso, ter que fazer aquilo em função daquilo que a gente vê nas redes sociais. E você, como uma especialista em redes sociais e indicando sempre comportamento humano e físico, você abordou muito bem esse tema, não tenho dúvida disso. Leilani, minha querida, muitíssimo obrigado. E os projetos, né? Vamos falar o que está rolando aí. Continuo com o reality show, junto com a Clínica LES, com o Dr. Leonardo Macedo. Nós estamos ali chegando quase ao fim da nossa jornada de transformação da Ana Júlia. Em setembro, meados de outubro, a gente finaliza nosso primeiro projeto, né, do Peso da Virada. E continuo com o meu programa online para você despertar o seu corpo em 28 dias. E isso está online para quem quiser começar exercício físico dentro de casa. É só entrar no link da minha bio no Instagram. Você já adquire todo um programa online dentro da minha plataforma digital. E tem novidades por aí, lógico que tem. Eu tenho vários projetos para o próximo semestre também. Então, depois eu conto. Ainda tá nos rascunhos e eu vou deixar isso para o próximo semestre. Daí vocês verão. Tem novidades sim. Já estamos virando, novo semestre que nos aguarda aí. Já estamos a caminho do Natal. Muito bem, Leilani. Muitíssimo obrigado, minha querida, e até uma próxima oportunidade. Ótima sequência de semana. Uma ótima semana a todos. Bacana. Essa aí, Leilani de Paula, que falou conosco aqui no Farol Nacional. Eu volto na próxima semana. Até mais.